chegava aqui para estudar. O que é hoje? Botava lá, eu tinha era impresso, estava na minha parede aqui, e eu sabia o que eu ia estudar naquele dia, tá? A disciplina e o assunto, eu sabia. E eu sabia o que é que eu ia fazer. Se eu ia ler, se eu ia fazer revisão de leitura, se eu ia resolver só questões, se eu ia revisar meus itens, minhas questões erradas, se eu ia revisar minhas questões de itens certos, se eu ia fazer mapa mental, se eu ia redigir uma redação, eu sabia justamente o que eu ia fazer naquele dia, tá certo? E aí eu pegava o timer do relógio, do celular, botava lá em 45 minutos e botava no regressivo para ele soar um alarme quando acabasse aquele tempo. É como se fosse ali a Pomodoro, né? Mas a Pomodoro, ela é muito curta. Elas são 25 minutos, Pomodoro. Então, existe o que chama lei de Parkinson, né? Que você pega 45 minutos do seu tempo, e aí você, aliás, você bota no cronômetro regressivo 45 minutos, e você estuda focado 45 minutos. Aliás, quando você inicia teu estudo, né? E isso é muito bom também para a REC de fazer prova, quando você vai começar o teu estudo, você está com o nível de concentração lá embaixo, certo? Ruim. E aí você precisa entrar ali com 5, 10 minutos, você vai entrando no nível melhor de concentração, até você realmente ter um nível ótimo de concentração para poder chegar no nível. E aí quando dá com 45 minutos, você começa a cair o nível de concentração. É nesse momento que você tem que parar para o primeiro intervalo. Então, tiros de 45 minutos, eu chamo de tiros, né? Quando você dá um tiro de estudo de 45 minutos, ele se torna muito mais efetivo. Porque como você tem pouco tempo, você tende a focar muito mais no que você está lendo ali. E as distrações, elas vão minimizar por si só. Agora, já que você vai fazer isso, aí você tem que ter uma sequência boa de estudo. Não é ficar lendo somente, lendo e marcando. Não tem como você fazer isso. A prova não é de leitura, gente. A prova é de marcar X, tá? Marcar X ou marcar certo e errado. A maioria, né? Além da redação. Também tem a redação. Mas a redação também a gente vai ver com calma outros detalhes, mais coisas depois. Tudo bem? Então, isso daí que eu estou falando é importante para que vocês minimizem o efeito da distração.